Olá pessoal, tudo bom? Professor Roberto falando e nessa aula vamos aprender a criar tabelas com HTML5, que é a versão do HTML que nós estamos trabalhando no curso. Bom, já criei aqui um arquivo novo em HTML, só botei aqui um title escrito HTML5 e aqui botei um H1, né? Qual é o título dessa página aqui? Criei um arquivo chamado tabelas.html. Como é que a gente cria uma tabela, então? Na verdade, a criação de tabelas é simples, porém, ela tem uma estrutura de tags um pouco mais complexas do que a gente viu até agora, tá? Mas a gente vai perceber que não vai fugir do padrão de abrir e fechar tags. Só que nós temos que ter muita atenção para acabar não fechando uma tag errada ou não esquecendo de fechar alguma tag. Bom, vamos lá. Vai começar parecido com a criação de listas. Por quê? Primeiro, eu vou colocar a tag que explica para o navegador que vai dizer para ele, olha, aqui terá uma tabela. E a tag que explica que ali terá uma tabela é essa tag aqui, chamada table. Eu vou dar um Enter aqui, tá? Só que dentro de uma tabela nós temos linhas e colunas dessa tabela, tá? Como é que eu crio então as linhas e as colunas da tabela? Bom, para cada linha da tabela eu utilizo uma outra tag que se chama TR, de Table Row. Então, eu abri table e dentro de table eu abri tr e fechei tr. Legal? Mas dentro da linha, ou seja, dentro de tr, nós temos que agora explicar as colunas que terão dentro desta linha aqui. Então, vamos pensar numa tabela de usuários. Vamos pensar assim que a gente vai ter uma tabela que vai ter o nome do usuário, o e-mail e o telefone, só de exemplo. Então vamos fazer o seguinte, eu dentro de tr vou criar outra tag chamada td. Então na tabela, cada tr define uma linha e cada td define uma coluna. Então, professor, tr sempre vai estar dentro de table? Sim, sempre vai estar dentro de table, porque tr é a linha da tabela. Td sempre vai estar dentro de tr? Sim, porque é uma coluna na tabela que necessariamente precisa estar dentro de uma linha. Então, sempre vai ter essa estrutura mínima aqui. E aqui vamos colocar. Como é a primeira linha, vou botar como se fosse um cabeçalho, por enquanto dessa forma aqui. Vamos dizer que é o nome do usuário, tá? Vai ter outra coluna que vai ter o e-mail deste usuário, então eu vou usar outra td, então vou botar aqui que é o e-mail, e vai ter outra coluna, será uma tabela com 3 colunas, que terá o telefone deste usuário. Legal? Então, isso aqui é como se fosse o cabeçalho da tabela. Depois a gente vai fazer uma modificação aqui, mas por enquanto vamos seguir assim. Esta é a primeira linha da tabela. Agora, eu preciso criar as outras linhas que efetivamente terão conteúdo. Como é que eu faço isso? Então, depois de fechamento de tr, mas ainda dentro de table, eu vou dar um Enter aqui e eu vou criar uma nova tr. Estou avisando que estou criando outra linha e vai ter outro td. E eu preciso ter a mesma quantidade de colunas que tem aqui em cima. Então, o nome de usuário, que é a primeira, vamos botar aqui de exemplo, vai ser o fulano. Tá? Vamos abrir outro td aqui. Qual que é o e-mail do fulano? Vai ser fulano@email.com. Um e-mail de exemplo, né? E o telefone do fulano? Vamos abrir aqui td. O telefone vai ser 515555. Tá? Telefone fictício. E para cada usuário dessa tabela, eu preciso sempre criar então uma tr, né? E
as TDs desta TR. Show? Então eu vou copiar isso aqui de novo, para exemplificar, e vou colar aqui, ó. Então vamos botar aqui que daí tem o Roberto, o e-mail vai ser o Roberto, e aqui em vez de 55 vai ser 333, tá? E vou copiar e colar de novo esse próximo aqui. Vamos criar 3 de exemplo. E aqui vai ter o Fernando, o e-mail aqui vai ser Fer, e aqui vai ser 23, 23, 23. Tá? Salvei. Vamos olhar agora lá no navegador para ver como está ficando isso daqui. Viram que a estrutura é um pouco mais complexa, mas a gente organizando bem, identando bem o código, dando os espaços corretos, fica fácil visualizar? Tá? Salvei aqui então, vou abrir, está aqui ó, tabelas.html, salvei naquela mesma pasta, vou mandar abrir com o Google Chrome. E está aqui, ó, já formou a tabela para nós. Não está bem no formato de uma tabela, porque geralmente a tabela tem bordas, né? Tem as divisões aqui aparentes. Para criar as divisões diferentes, nós utilizamos CSS. Mas existe um atributo aqui na tabela que a gente consegue visualizar pelo menos as bordas básicas dela. E a gente vai fazer aqui. Geralmente a gente faz isso com CSS, tá? Mas a gente pode utilizar esse atributo que eu vou mostrar agora para enxergar aqui as coisas acontecendo, que é o atributo border. Eu vou botar border, o valor 1, tá? Que ele vai botar a borda de 1 pixel para nós. Salvei aqui. Vamos chegar aqui na tabela e atualizar para a gente enxergar. E olha só, o que ela fez para nós? Ela botou ali umas bordas. Agora a gente consegue enxergar bem a divisão das linhas e das colunas da tabela para entender melhor a estrutura. Então aqui já formou uma tabela para nós. Legal? Ah, mas e se eu quisesse adicionar mais uma coluna nessa tabela? Sei lá, a coluna cidade. Como é que eu faria? Bom, vamos ver aqui, ó. Vou voltar aqui no código, então. Na primeira aqui, ó, depois do telefone, eu vou criar outra TD. Botei cidade, salvei. Vou atualizar aqui. E olha o que acontece. Ele criou aqui a coluna cidade. Mas como eu não criei nas outras aqui, olha o que aconteceu. Ficaram todas vazias aqui. Tá? E se eu tivesse criado essa cidade antes de telefone, entre telefone e e-mail? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos. Eu vou tirar a cidade daqui, ó, e vou botar aqui, ó, antes de telefone. Então ficou nome do usuário, e-mail, cidade e telefone. Salvei. Vou chegar aqui, vou atualizar. Olha o que acontece. Então a coluna aqui da cidade, a coluna de baixo não vai respeitar os outros, né? Vai ficar o telefone no lugar da cidade. Por isso a importância de criar, né, a mesma quantidade de colunas em cada linha da tabela e também criar na ordem certa, senão os dados ficam fora de lugar. Então eu vou atualizar aqui. O que eu teria que fazer para botar a cidade? Então em cada um deles eu tenho que criar uma nova TD com a cidade. Vou botar aqui Poa de Porto Alegre. Vou copiar aqui para ser ágil, tá? Aqui vamos botar Poa também. E aqui vamos botar Canoas. E salvei. Salvei. Vou atualizar aqui, ó. E agora ele preenche todos os dados. Legal? E se eu quisesse botar outra linha nessa tabela aqui? Tem como? Claro. É só a gente copiar toda a estrutura aqui. Ah, mas eu quero criar essa aqui antes de Roberto. Vamos botar aqui, ó. Vou colar, repetir todo o Fernando, né? Vamos botar aqui Bruno. E aqui vamos botar o e-mail Bru. Vou mudar só o telefone. Salvei. Vou chegar aqui e vou atualizar. E tá aqui esse novo item da tabela. Então essa é a estrutura mais básica de criação de tabelas. Com CSS tem como mudar a cor da linha, o tipo de linha, a cor das células,
Toda a estilização, o design, a gente mexe depois com CSS. Mas a estrutura da tabela é essa aqui. Porém, no HTML5, ele trouxe mais tags para nós, que a gente consegue explicar semanticamente melhor ainda como funciona a estrutura da tabela. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos combinar que essa primeira linha aqui, ela não é exatamente igual às outras. Por quê? Porque a partir da segunda, o que tem aqui são os dados da minha tabela, são os conteúdos da minha tabela. Essa primeira linha aqui, na verdade, ela é como se fosse um cabeçalho da minha tabela, porque está explicando o que é cada informação. Então, vamos combinar que não é a mesma coisa. Mas, em termos de tags, nós colocamos exatamente as mesmas tags. Devia ter alguma forma de eu explicar que essa primeira linha aqui não faz parte do conteúdo da tabela, e sim é o cabeçalho da tabela. E até o XHTML não existia forma de definir isso, mas no HTML5 nós temos sim como avisar que essa linha aqui, na verdade, é o cabeçalho da tabela. Como é que a gente faz isso? Bom, dentro aqui da tabela, tá? Antes deste tr aqui, que é o tr do cabeçalho, nós vamos criar outra tag, vamos colocar outra tag, né? Que se chama thead. Ó, que simboliza cabeçalho da tabela. Então, eu vou abrir o thead aqui e eu vou fechar o tr onde acaba a linha de cabeçalho, que é logo nessa primeira linha aqui, desse primeiro tr. Tá? Agora, eu vou indentar o código novamente, porque agora, né, o tr ele está dentro de thead, então ele é um pouquinho mais para frente. Show? Então, aqui eu acabei de avisar que dentro desta tabela aqui, o que está daqui até aqui é o cabeçalho da minha tabela. Só que tem mais. Quando nós definimos o thead, nós também definimos que essas colunas aqui são colunas de cabeçalho de tabela. Então, ao invés de td, nessa primeira aqui dentro de tr, não vai o td, vai outra tag chamada th. Tá? Então, eu tenho que mudar aqui para abrir o th, fechou o th. Nas outras também, ó. Deixa eu só selecionar aqui, dar um Ctrl D no Sublime, que daí ele seleciona todas, ó, e eu posso mudar em todas no Sublime. Salvei, então. Então, dentro de thead, o tr continua o mesmo, que é simbolizando a linha. Agora, o cabeçalho, ao invés de td, é o th. Os outros continuam exatamente iguais. Salvei aqui. Vou chegar aqui. Vou atualizar. E, na verdade, o estilo, eu já expliquei outras vezes, nós mudamos com CSS. O que importa é a utilização das tags, mas visualmente ele já dá uma diferença para nós. O que a gente botou th, ele centraliza, né, o texto e coloca em negrito, tá? Para enxergar de uma forma mais fácil que isso aqui é o cabeçalho da tabela e não faz parte do conteúdo. Show? Só que se nós avisamos que essa parte aqui é o thead, é o cabeçalho da tabela, nós temos que avisar o que é o corpo da tabela. Isso reforça ainda mais a semântica e o entendimento do navegador sobre o nosso código. Como é que eu faço isso? Depois de thead, eu coloco tbody. Opa, faltou o t. Tbody, que simboliza o corpo da tabela. Então, eu abro o tbody aqui, onde fecha thead. Vou dar um Ctrl X aqui e fecho o tbody lá no final, ó, depois desse tr aqui. E para facilitar o entendimento do código, a gente dentro o código para cá também, ó, até aqui, ó, dá um tab.
Ó, então agora esses TR estão dentro de T-bar. Então aqui eu estou avisando que aqui daqui até aqui é o cabeçalho da tabela e daqui até o final é o corpo da minha tabela. Eu salvando aqui e visualizando, visualmente não muda nada, mas a semântica do código mudou bastante. O navegador rastreia isso aqui e entende melhor, entende que está utilizando uma correta estrutura do HTML. Legal? Depois de T-bar, nós também podemos colocar e avisar o que a gente chama de rodapé de tabela, tá? Nem toda tabela vai ter ali um rodapé, mas se tu precisar e a tua tabela necessita isso, tu pode fazer isso também com as tags de HTML5. Como assim? Eu vou colocar aqui tfoot, errei. Tfoot é o nome da tag que representa o rodapé da minha tabela. Eu também tenho que ter aqui um tr, né, que é a linha, e vou botar aqui um td só, ó, um td, que eu vou chamar assim como se fosse uma leve explicação da tabela. Por exemplo, vamos botar aqui usuários cadastrados no sistema, uma informação adicional, é isso que é o cabeçalho. Vou salvar aqui e também aqui não muda, aqui continua tr e aqui continua td, tá? Não tem outras tags para isso, só aqui eu ponho tfoot. Salvei aqui, vou chegar aqui e vou atualizar e ficou aqui, ó. Então, aqui visualmente não muda muita coisa, mas ele está, né, avisando que no código que essa parte aqui é o rodapé da minha tabela, é uma informação adicional que tem aqui na minha tabela. Por que ficou assim? Por que ele puxou para cá e não ficou os outros quadradinhos aqui? Porque nós criamos apenas um TD, né? Se eu criar os outros, vai ficar os espaços em branco aqui. Tá? Só que eu não quero fazer isso, porque não faz sentido fazer isso no rodapé da tabela. Então, eu precisaria encontrar alguma forma de avisar que esta linha aqui vai ter apenas uma coluna, que é o que já tem, mas essa coluna eu quero que ela ocupe o espaço de todas as outras colunas aqui. Tem como fazer isso? Tem como fazer sim, e a gente vai aprender a fazer isso na próxima aula. Um grande abraço e até lá!